Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, o primeiro de 2025, dos meses de janeiro e fevereiro. E apesar de eu ter começado as resenhas, eu acho que foi na segunda semana de janeiro, a quantidade de materiais que eu coloquei aqui na minha lista de melhores é realmente de se espantar. São 26 publicações. Então nós temos aí 2 meses e 26 quadrinhos que já vão entrar aí para a lista de melhores, inclusive alguns deles de melhores do ano. Lembrando vocês que todas essas edições elas têm resenhas aqui no canal, então se você quer saber mais detalhes, tanto na parte gráfica, como os pontos positivos e negativos de cada uma dessas histórias, recomendo assistirem os vídeos, beleza? Por fim, eu vou deixar tudo devidamente linkado na descrição desse vídeo, se você for fazer suas comprinhas, agradeço se fizer aqui pelos links do canal, beleza? Vamos iniciar, galera, por uma publicação da Mitos Editora, pelo selo Prime Edition. Eu estou falando do quadrinho europeu Hawkmoon, volume 1, A Joia Negra, que é uma adaptação da obra literária de Michael Moorcock para os quadrinhos. É uma trama realmente bem envolvente, galera. É uma história que mistura ciência primitiva com magia futurista, onde um império vai conquistando territórios, tornando os povos conquistados como escravos, e o protagonista, que é o Hawkmoon, tem uma joia colocada na testa que faz com que ele obedeça os líderes desse império que vem ali conquistando tudo e a todos, e ele vai tentar buscar a sua liberdade. É uma história muito bem feita, bem desenhada e que eu indico para vocês. O próximo é Undertaker, edição definitiva da editora Pipoca e Nanquim. Nós temos uma história de faroeste, mas de uma forma um tanto diferente daquele mais convencional. O protagonista, ele é um anti-herói, é um cara um tanto egoísta, cínico, que olha somente o próprio umbigo. Mas conforme ele vai conhecendo e se envolvendo em algumas situações, você percebe que ele tem algumas ações que demonstram uma certa empatia. Ele também é perseguido por um médico genocida. É uma história realmente muito bem feita. Quem gosta do gênero e de uma forma um tanto diferente do que a gente está acostumado, é uma publicação que eu acho que vale a pena você conhecer. Trabalho artístico também fantástico. Agora vamos com os mangás. 2 publicações da série Ikkyu, as edições Água e Fogo de Sakaguchi, material da editora Veneta, que vai narrar as histórias de um monge que realmente existiu lá no Japão, considerado o maior monge de todos, que é o Ikkyu, que basicamente vai ter a sua vida em quadrinhos retratada pelo grande Sakaguchi, mostrando ele desde a sua infância, passando por vários monastérios, onde ele vai aprendendo a filosofia dos monges, questionando a vida, a sociedade. Uma história muito bem desenhada e que tem uma narrativa que prende a atenção do leitor. Um quadrinho aí que vai entrar para a lista de melhores do ano. O próximo quadrinho é Stauffenberg e a Conspiração contra Hitler, da editora Jornalistas Associados, que é uma história baseada em fatos. Vai ser retratada em quadrinho a história do coronel Stauffenberg, que articulou a morte de Adolf Hitler. Vai mostrar as várias tentativas de parte do exército alemão, que era contra a política genocida do Adolf Hitler, para parar as ações aí desse ditador. E aí o Stauffenberg fez várias articulações, teve ali traições, conspirações que tentavam pôr um fim à vida de Adolf Hitler, o que em partes é mostrado no filme Operação Valkyria, estrelado por Tom Cruise. Uma publicação realmente muito bacana, que traz vários elementos históricos, mas que conta com uma arte muito, mas muito sofrível. O que vale mais aqui, galera, é o roteiro, É como a história é contada do que efetivamente o trabalho artístico dessa publicação. Ainda assim, eu acho que ela merece estar nessa lista. Na sequência, Ultimate Homem-Aranha Volume 1 de Jonathan Hickman com Marco Checchetto, publicação da editora Panini, primeiro volume aí das novas histórias do Homem-Aranha Ultimate, que é uma outra Terra Ultimate. Esses eventos foram mostrados na publicação Universo Ultimate da editora Panini, que é uma preparação de terreno onde mostra ali o criador, que é o Reed Richards do Universo Ultimate, tentando modificar uma Terra para fazer com que ela funcione de acordo com os seus ideais. E nela, o Peter Parker não é o Homem-Aranha, pelo contrário, ele formou família, tem 2 filhos, só que as coisas começam a mudar a partir do momento que ele recebe a visita do Tony Stark da linha Ultimate. E aí ele vai se transformar no querido Homem-Aranha.
uma história que eu particularmente gostei, achei que foi um bom início aí dessa série Ultimate do Homem-Aranha e tô na expectativa das próximas edições. O próximo quadrinho é Casa Grande de Robson Moura, publicação nacional de terror. Adorei esse material, poderia muito bem virar um filme, que vai narrar a história de 3 irmãos que são bem escrotos, abertamente preconceituosos, que vivem aí na luxúria. Eles herdaram uma casa, uma grande casa que fica no interior do estado de São Paulo. Eles vão se reunir ali, né, onde vão discutir o que vão fazer com aquele imóvel que tem um passado que envolve a escravidão e tudo mais. Acontece que essa casa ela possui espíritos que buscam vingança. Galera, tem cada morte sensacional dentro dessa história. Sem dúvida, um grande quadrinho de terror que eu indico para vocês, e a arte do Robson Moura aqui tá sensacional. Juiz Dredd Omnibus Casos Completos, volume 4, material da Mitos Editora, que vai trazer grandes artistas e um arco dos mais famosos do Juiz Dredd, que é o Juiz Criança. Galera, nós temos, além desse grande arco de histórias, outros que são muito legais dentro dessa publicação. O trabalho artístico aqui é sensacional de todos. É realmente um trabalho de altíssimo nível, tanto de roteiro como de arte. Fica a dica para vocês. Júlia, nova série, volume 27, O Roubo do Século, publicação da Mitos Editora. Aqui Giancarlo Berardi vai colocar a Júlia para investigar o roubo de um quadro de um famoso museu. Acontece que não existe nenhuma grande organização criminosa especializada em roubos de museus e nem nada nesse sentido. E é aí que as dificuldades ficam ainda maiores. Quem teria o interesse de roubar um quadro se não vai ter exatamente como comercializar essa obra de arte? É uma história realmente muito bacana aí da Julia Kendall que vale a pena você conhecer. Mais um quadrinho italiano para vocês, Almanac Mr. No, volume 2 da editora 85, trazendo um compilado de histórias desse ótimo personagem italiano. Eu gosto bastante das aventuras do Mr. No, que se passam inclusive no norte e no nordeste brasileiro. Aqui nós vamos ter várias tramas, onde o personagem é colocado em situações que colocam ele realmente em risco, ou pessoas próximas, que vai para o passado dele, para o presente. Temos grandes reviravoltas dentro da sua história. É uma publicação, galera, que eu indico demais e, sem dúvida, a série Mr. No é uma das minhas preferidas dentro dos quadrinhos italianos Bonelli. Something's Killing the Children, volume 3, Alguma Coisa Está Matando as Crianças, material escrito pelo premiado James Tynion IV. Eu considero esse aqui um dos melhores volumes dessa série, onde nós temos a protagonista, a Erica Slaughter, com a perseguição da própria organização a qual ela pertencia, a Ordem de São Jorge. E como ela é considerada uma rebelde, alguém que se desvinculou do grupo, eles querem ela viva ou morta. É uma história cheia de ação, com monstros, uma pegada sobrenatural e muita violência. Um quadrinho que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Agora vamos com o quadrinho nacional independente As Filhas de Galeia, Mãe de Mundos, de Christian Serge. Nós temos aqui uma história de fantasia medieval, mas com um tom mais obscuro, tem uma pegada gótica, um tom mais realista na arte, com ótimos diálogos, que mostra ali o conflito entre duas irmãs, uma delas realmente muito má, ela é vilanesca, simplesmente não liga pra nada, tem um ego muito grande, e você vai acompanhar através dos diálogos, das situações, o quão perigosa é essa garota. É uma grande história que vai entrar para minha lista de melhores publicações nacionais de 2025. Museu, um assassino ri na chuva, mangá da editora JBC. Eu li apenas o primeiro volume, não é nada que vai explodir a sua cabeça, mas pense naquele thriller policial que envolve uma história de serial killer bem contada. Nós temos aqui um protagonista que é um investigador que deixa a família de lado, simplesmente se dedica completamente ao trabalho, então o casamento dele está ruindo e ele tem que lidar com uma série de mortes um tanto estranhas que são causadas por um serial killer. Uma publicação para quem gosta do gênero que vale a pena. Cassidy Omnibus volume 2 e volume 3 da editora 85, quadrinho italiano finalizado completinho aqui no Brasil, nesses 3 volumes Omnibus da editora 85, onde nós vamos acompanhar um ladrão de bancos, mostrando ali a sua busca por redenção em relação à sua família, à sua filha, ao seu filho, se envolvendo em diversos assaltos a bancos, a outras organizações criminosas rivais, vai mostrar o passado desse personagem, como
como ele se tornou um criminoso, sendo que ele foi um herói de guerra e assim por diante. São histórias realmente muito bem feitas, galera. Eu adorei a publicação Cassidy da editora 85. Mais uma publicação italiana, Nathan Never, volume 3 da editora Futuro, trazendo o início da fase de ouro do personagem. Agora que ele já está mais estabelecido, todo aquele universo criado em volta do personagem que se passa no futuro, onde nós temos ele como um investigador particular, se envolvendo em situações desde captura de criminosos a salvamento de reféns. São histórias realmente muito bem feitas, que contam com um trabalho artístico que de um certo aspecto deixa um pouco a desejar, mas ela vem melhorando aí ao longo da publicação. Nathan Never está de volta ao Brasil agora pela editora Futuro e eu acho que é uma publicação que vale a pena vocês darem uma chance. Chegamos na melhor publicação do ano de 2025, claro que tem um aspecto bem subjetivo nesse caso, que é o Incrível Hulk Omnibus volume 2 por Peter David. A fase de ouro aí do Peter David à frente do run do Incrível Hulk, com a criação do Professor Hulk, material da editora Panini Comics, que vai trazer o início ali com o Hulk cinza, depois o surgimento do Hulk selvagem, aquele conflito dentro da mente do Bruce Banner, até o surgimento do Professor Hulk e ele participando do grupo Panteão. Galera, nós temos aqui histórias sensacionais, hilárias, que conseguem equilibrar muito bem o aspecto de ação, com humor, com tramas muito bem escritas e com a arte sensacional de Dale Kemp, que é realmente um artista diferenciado e um dos mais importantes dentro de toda a história do Incrível Hulk. Nós temos aí, galera, um material que sem dúvida vai entrar para a lista de melhores do ano. Blank Canvas volume 1 e volume 2, mangá da editora Devir, um trabalho autobiográfico da mangaka Akiko Higashimura, que vai narrar a história de como ela se tornou uma mangaka de sucesso, mostrando ela desde ali como uma garota que desenhava na escola, depois começou a frequentar um curso de um professor muito exigente, aí ela vai para a Universidade de Artes lá no Japão e vai mostrar todo o dia a dia dela, mostrando as expectativas dela em se tornar uma grande mangaka, mas também em decepcionar não só o seu antigo mestre, mas as pessoas à sua volta. É realmente uma publicação de qualidade. Quem gosta de trabalhos autobiográficos, é uma dica que eu dou para vocês. As Espadas de Cérebros de David Sim, o primeiro volume desse quadrinho independente que é um dos mais influentes de todos os tempos, publicação da editora Futuro, que vai trazer as histórias do antropomórfico Aardvark, que é um porco da terra. É uma história ambientada à la Conan, né, com o gênero de espada e feitiçaria, mas que tem elementos de paródia. Nessa edição nós vamos ter as 4 primeiras histórias da série Cérebros, que já demonstra que era um trabalho diferenciado. Realmente, galera, eu fico muito feliz de ver essa publicação saindo aqui no Brasil. De novo, um quadrinho italiano para a lista. Como eu costumo dizer, quadrinho italiano não tem erro. Coleção Ken Parker, o volume 22, a 2 Passos do Paraíso na Estrada de Yuma. Ken Parker, volume 23, A Mulher do Cochito e A Vida de Ada, material da Mitos Editora. Todas histórias espetaculares, galera, como o Giancarlo Berardi consegue pegar coisas que são banais e transformar elas em grandes tramas. E aqui a Vida de Ada, sem dúvida, é a que mais se destaca dentro dessas edições aqui do volume 22 e 23. Grande história, realmente uma coleção que vale muito a pena você ter. Na sequência, o mangá Fênix de Osamu Tezuka, o deus do mangá, publicação da editora JBC. Nós vamos ter 2 arcos de histórias nesse primeiro volume que são de altíssimo nível. Basicamente, nós temos a representação da vida através da figura da Fênix, que sempre vai ressurgindo das cinzas, mostrando passado, presente e futuro. São histórias realmente que prendem a atenção do leitor, abordando questões universais como vida e morte, entre outras questões filosóficas. Um trabalho ímpar aí de Osamu Tezuka, sem dúvida eu vou dar continuidade a essa série. Pin and Frenzy, da Dark Side Books, publicação de Alcolúmbia.
Um trabalho um tanto perturbador que praticamente não tem textos nem diálogos, onde nós temos ali uma homenagem um tanto bizarra aos desenhos dos anos 20 e anos 30, mostrando muita brutalidade, violência, aspectos de terror. É um quadrinho que você vai folheando ele e vai achando cada vez mais estranho, dando uma sensação de algo ruim acontecendo, envolvendo ali duas crianças que são representações da inocência diante daquele mundo perigoso à sua volta. É uma publicação que particularmente eu gostei bastante, mas talvez não seja exatamente um material voltado para todo o público. Júlia Especial Volume 8, O Caso da Tragicomédia, material da Mitos Editora, onde nós temos as histórias da Júlia antes de se formar em criminologia, quando ela era ainda uma estudante. E aqui ela vai se ver envolta na investigação da morte de uma professora de teatro. Quem teria interesse em matar essa professora que vinha ganhando bastante destaque ali na escola? É uma trama que envolve romance, traições, um trabalho bem escrito por Giancarlo Berardi. Na sequência, o quadrinho nacional A Imaculada da Trem Fantasma, com o roteiro de Marcelo Fontana. Nós temos uma história ambientada no final ali do período do cangaço no Nordeste brasileiro, onde os cangaceiros invadiram uma casa, confrontaram ali os policiais e pegaram uma garota que vivia naquela residência. Para evitar maiores problemas, eles acabam matando ela. Só que pouco depois ela retorna, para surpresa desses cangaceiros. Qual que é o mistério que envolve essa garota que tem um ar santificado? Uma publicação que traz aí uma reviravolta muito interessante, um quadrinho nacional de alta qualidade e que eu indico para vocês. Alex Plus Ada, material da editora Geektopia. A série foi lançada completa aqui no Brasil em 3 volumes e nós fizemos a resenha desses 3 volumes. No caso, eu e o Rafael, acho que o Sérgio também leu a publicação, mas de qualquer forma, trata-se de uma história que se passa no futuro, onde o Alex acaba ganhando da sua avó uma robô companheira. Ela que vem para suprir as suas necessidades amorosas e até mesmo de afazeres domésticos, né? E nós vamos ter essa relação de romance que envolve inclusive algumas regras governamentais, que envolve inclusive uma proibição de uma consciência, de um livre-arbítrio por parte dos robôs. É um quadrinho realmente muito bem escrito, que vai prender a atenção do leitor. Você quer saber o que vai acontecer com essa relação amorosa dos dois, as várias reviravoltas que tem dentro da história. E em paralelo eu quero indicar o filme que eu assisti recentemente, A Companheira Perfeita, mas esse é do gênero de terror, mas também vale a pena, ter uma pegada bem semelhante, pelo menos na fase inicial ali de Alex Plus Ada, material que eu acho que vale a pena você conferir. Word Tree, terror digital, volume 1 do premiado James Tynion IV, publicação da editora Panini. Nós temos uma história que vai envolver um mundo virtual, tecnológico, uma grande ameaça que foi descoberta por um grupo de amigos e que está retornando e tomando a vida de várias pessoas. É uma história realmente muito bem escrita, que conta com um ótimo trabalho artístico. Fiquei curioso, inclusive, para os próximos volumes dessa série. Para finalizar, vamos com o ótimo quadrinho de ficção científica Humanity Lost, de Callum Stephen Deagle, publicação que foi lançada de forma independente lá na Inglaterra e que aqui no Brasil foi publicado pela Fantastic Hub. Nós temos uma história que se passa num futuro um tanto distópico, em que houve uma grande guerra envolvendo a humanidade. Basicamente, uma entidade conhecida como Mãe de Todos resolve extirpar a forma humana do planeta Terra, mas ainda existe um exemplar original, um humano como nós conhecemos, que acaba sendo protegido por outros personagens dentro da trama. Ele pode ser a salvação e a reestruturação do ser humano no planeta Terra. É uma história muito bem escrita e lindamente desenhada. O trabalho artístico dessa publicação é do mais alto nível. Bom, galera, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e, se for fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal. Esse vídeo eu sei que muita gente gosta, né? Porque é um resumão das minhas melhores leituras. Então é isso daí, um abraço para todos e fui!